Sejam muito bem-vindos ao Poder do Salto, esse podcast que traz para você mulheres incríveis, bate-papo, conversa, negócios, vida, equilíbrio, desequilíbrio também, porque de vez em quando dá uma desequilibrada. E hoje eu quero apresentar para vocês uma mulher que tem um nome lindo. Maravilhoso. O nome dela é Raíssa Belo. Que combina, entendeu? Raíssa, é um prazer imenso te receber aqui. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Gente, isso é muito engraçado. Você se ouvir. Vai dar certo, a gente não vai se confundir, entendeu? Vamos lá. Gente, a Raíssa, ela tem uma presença muito forte no digital, nos influencia, essa alegria aí em pessoa que vocês já observaram. E eu quero te perguntar, como é que você chegou onde você está? Me conte. No digital, vamos lá. Gente, eu entrei no digital depois do meu casamento. E olha que eu vou fazer o quê? 9 anos de casada. Que foi quando começaram a perguntar fornecedores e tudo. E aí, com isso, depois disso, começaram a perguntar roupa e tudo, pedir dica. E aí, uma amiga minha, uma vez eu conversando com ela, disse assim, Raíssa, estava bem no começo, né? Essa questão do Instagram e tudo. Sim. Aí ela, Raíssa, por que que tu não abre teu Instagram, deixar público para as pessoas, né, te seguirem, já pedem tua opinião? Até essa época era privado. Até essa época era privado. Aí eu falei, meu Deus, será? Aí abri. Aí quando eu abri, um monte de gente começou a vir conversar comigo. Eu comecei, gente, além de ir pra essa parte, assim, de moda, eu fazia vídeo de maquiagem. Que eu sempre gostei de maquiagem. E aí foi isso. Só que assim, eu acho que eu me consolidei muito mesmo depois da maternidade. Assim, acho que meu público mesmo, ele se consolidou depois da maternidade, assim. Eu acho que você conectou muito, né? A maternidade, ela é um público, assim, muito fiel. Tanto que mesmo que você vá mudando, né? Porque as crianças vão crescendo e tudo, tem outras, né, outros assuntos pra gente debater e tudo. Mas continuam lá, sabe? É isso. Você tem filho ou filha? Tem um casal. Casal, são dois. Isso, tem a Maria Eduarda e o Luiz Eduardo. Qual a idade deles? A Duda tem 4 anos e o Luiz Eduardo tem 2. E nessa trajetória aí de influencer, né? A cara dela é ótima. Qual foi um grande desafio? Eu não sei de nada, gente. Ela não falou nada aqui por trás, não. Como influencer, como influenciadora, acho que o maior desafio é a questão mesmo do reconhecimento, das pessoas verem isso como trabalho, né? Interessante. Até porque, até hoje, na verdade... Rola um preconceito, então? Você acha que rola? Rola. Assim, eu não senti tanto, porque assim, antes de ser influenciadora, eu trabalho no jurídico, né? E antes disso, eu sempre empreendi, né? Hoje em dia eu tenho uma marca consolidada, mas assim, eu sempre gostei de empreender. Então, eu acho que na questão das redes sociais, como muita gente acabava já me conhecendo, eu não senti tanto esse preconceito. Mas houve, por exemplo, uma preocupação. Eu sempre tive, por exemplo, muito apoio da minha família. Mas teve uma preocupação tu é formada, tu trabalha... E aí, o que é que antes não era nem influenciadora, era blogueira. E aí, tu vai virar blogueira. Então, assim, as pessoas não entendiam. Só que eu sempre fiz porque eu gostava, era uma coisa natural, sabe? Sim. Essa questão da influência em si era natural. E aí, eu não senti tanto, só mesmo essa questão das próprias, assim, as próprias marcas, né? Principalmente aqui em São Luís, pra fora não, mas principalmente assim, aqui em São Luís, de ver isso como um trabalho. Às vezes as pessoas pensam que é só brincadeira, sabe? Hoje, acho que hoje, principalmente até, eu acho que a Thay, né? A Thay Naroji, ela conseguiu trazer muito isso, né? Pra gente. Acho que depois disso, as empresas começaram também a ver se não... Peraí. E a gente se valorizar também, né? Sim, porque tem isso também. A demonstrar que, não, peraí, não é uma... Não é uma bagunça, né? É uma profissão. Né? Você tem que editar, você dispõe um tempo, você deixa de dar um tempo com a sua família, você sabe? Pra você fazer aquele trabalho, fazer um trabalho bem feito, que também, né, não dá pra fazer de qualquer jeito. Sim. Aí foi isso, essa questão. Pra mim, eu acho que eu encarei bem. Até hoje tem uma amiga minha que diz, assim, que graças a Deus, acho que pelo meu jeito, eu nunca tive, assim, nenhum BO, assim, nenhum problema, sabe? Sim. E
E em relação a quando você fecha um contato com uma empresa, por exemplo, como é que é essa preparação para você fazer essa entrega à altura daquilo que a empresa espera? Como é que é essa conversação com a empresa? Vai muito de empresa para empresa, né? Sim. Marca nacional, cada uma, elas te mandam, né, um briefing, né? Para você seguir, mas elas te deixam muito à vontade também, até para você passar para o seu público do seu jeito, porque não adianta aquela coisa robotizada, digamos assim, porque... Sendo que você é uma mulher super espontânea. Exatamente. Então, assim, as marcas que eu já trabalhei, graças a Deus, elas sempre deixaram, né, eu trabalhar de uma forma bem espontânea. Mas, cada Reels feito, cada Stories feito, a gente manda para aprovação. Aí, eles dando ok, aí a gente vai e posta, né? Tem esse crivozinho. Sim, Raíssa, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que eu acredito que vai te fazer pensar um pouco. Qual foi o momento, se é que existiu, porque pode não ter existido, mas qual foi o momento que você pensou em desistir? Assim, eita, tá pesado, tá difícil. Quais foram os desafios que te fizeram assim, talvez não seja pra mim, ou vou procurar alguma outra coisa? Assim, minha mãe sempre me ensinou a nunca desistir eu nunca fui uma pessoa que desistir de nada, né? Sim. Mas óbvio que tem, por exemplo, no empreendedorismo, é mais fácil de você até visualizar. Né? Porque, por exemplo, como eu falei, eu sempre tive apoio da minha família, mas você ter apoio de outras empresárias, principalmente quando é no mesmo ramo, tem gente que infelizmente vê aquilo às vezes com uma competição, entendeu? Sim. Mas assim, graças a Deus, eu tive muitas pessoas, né, que mais estiveram apoiaram. do meu lado, que mais apoiaram, sabe? Entendi. Até porque uma das coisas, por exemplo, eu faço parte da ACM, né, que é a Ação Comercial de Maranhense de mulheres. Eu vi muito essa questão da conexão em parceria, sabe? E aí você começa a ver e conseguir demonstrar para as pessoas que quando as mulheres elas se unem, elas se conectam, né? A gente supera tudo. E aí, isso é lindo. E então eu acho que foi mais isso assim, o mais complicado para mim foi isso, foi essa questão das pessoas verem, às vezes... Porque a concorrência, na verdade, é uma coisa boa, gente. Mas tem gente, às vezes, que vê como uma coisa ruim, né? Sim, que não sabe lidar com aquilo, Exato, né? E aí, assim, nessas horas, às vezes você se chateia, aí você vai e pensa assim, poxa, tô no lugar certo. Mas se é uma coisa que você sempre quis, porque, por exemplo, a Raíssa Belo Semijoias, eu já tô falando da minha loja, ela nasceu no meu coração, depois a Duda nasceu, né? Minha filha nasceu pra ficar mais tempo com ela, né? Sim. E aí, quando você pega aquele sonho e coloca no papel, você tem que ter em mente o seguinte, que sempre tem uma pessoa, pode ser uma pessoa, gente, mas sempre tem uma pessoa que ela tá se inspirando em você, sabe? Então eu boto muito isso na minha cabeça. Cada vez, assim, pouquíssimas as vezes, graças a Deus, que passou na minha cabeça desistir, eu sempre tive isso na minha cabeça. Que, não, tem alguém que se inspira em mim aqui. Então, eu não posso desistir. Isso é muito bacana, porque a gente vem de uma postura de responsabilidade com o que eu faço, com as minhas ações. Exato. E com o que você mostra, né? Eu te vejo uma pessoa, eu te acompanho, né? Nas redes sociais. Eu te vejo uma pessoa muito espontânea, né? Você traz todos os teus conteúdos de uma forma muito tranquila, sabe? Então, eu tinha até uma pergunta, assim, programada pra te fazer, que era tipo assim, era mais ou menos assim, quem que é a Raíssa por trás? Uhum. Mas eu nem vejo que essa pergunta se encaixa contigo, sabe? Uhum. Porque eu vejo muito essa mesma Raíssa aqui, né, fora da rede social, com a Raíssa que tá ali. Só que a gente sabe que existe um trabalho, que é muito sério que você faz, e aí eu quero te perguntar o seguinte, quais são os momentos que você usa fora da rede social para talvez você se reconectar mais com a família, se conectar, porque a gente sabe que é um trabalho de muitas horas, né? Acredito que chega a ser cansativo. Pede, quando você some, além do Instagram, né? Te atrapalhar às vezes, se você não postar as métricas, baixo. Sim. Assim, aí você fala, Raíssa, tu não apareceu hoje, entendeu? O que tá acontecendo? Sim. Cobra, tem essa cobrançazinha. O que eu acho legal, não vou mentir, gente. Sim, porque isso aí não tua falta, né? Eu acho legal isso. Assim, os momentos que eu me reconecto. Graças a Deus, assim, eu sempre acordo geralmente 5 da manhã.
Meu Deus, é um tapa. E aí, assim, eu uso aquele momento que, assim, as crianças estão dormindo, né? E aí, primeiro eu faço, né, minha conexão espiritual. Ai, que legal. Então, isso consegue me deixar mais, né, calma, sim, né? Ter ali minhas conversas com Deus. Já começa o dia mais leve. Exatamente, já começa o dia mais leve. A gente tem um combinado em casa, geralmente no domingo, né? Porque meu esposo também, ele viaja, né? Sim. E aí, tipo, o domingo é o domingo da família, então eu não marco nada no domingo, sabe? É a gente, as crianças, entendeu? Então a gente tem esse momento também, aí fica mesmo no off, eu já aviso, gente, vou ficar off, tô off agora, pra ficar com as crianças. Isso é legal, porque isso até influencia a gente a parar também um pouquinho. Isso, e você faz um detox, gente, porque assim, eu como eu falei, é uma coisa que eu gosto, então vai espontâneo, né? Eu digo assim, não aparecer todo dia não é uma dificuldade pra mim. Lógico que às vezes você tá naquele momento, tipo, menino, vou dar um exemplo aqui na maternidade. Uhum. Já tentou o juízo, tá lá respirando. Aí é a hora que eu dou uma segurada pra não aparecer assim muito, porque é normal, gente, maternidade. Sim. Dá aquele estresse, aí você tem que dar uma parada pra respirar, sabe? E aí eu também... Aí geralmente eu falo assim, né? Oi, gente, olha, não apareceu agora de manhã, tava resolvendo os BO. Já sabe, não aparecer assim. Porque já deu... E aí, assim, são esses momentos, mas o sagrado mesmo é de manhã cedo, Deus sempre, né? Sim. E o domingo, assim, é sagrado, a família, a gente se reconectar com as crianças. Na mesa também, ninguém pega em celular, ninguém assiste televisão, é um momento de conversar. A gente tem esses pontos, assim, em casa. Raíssa. Acho estranho falar o nome dela, sabe? Deixa eu te fazer uma outra pergunta muito, muito importante que tem a ver também com a questão das redes sociais, né? Uhum. Tem muitas mulheres que eu acredito que até as empreendedoras, dentro das suas marcas, elas gostariam de aparecer mais, porque elas entendem muito tecnicamente do que vendem, ou do serviço ou do produto. E elas ainda têm aquele receio de aparecer. Sim. Porque a gente sabe que existe um monstro embaixo da cama das empreendedoras, que é a exposição. Gente, eu escutei isso. Olha, tanta amiga minha hoje. Olha, parece uma coisa, mas elas me perguntam muito. Pois é, que conselho que você dá? Gente, isso é muito cotidiano, assim, porque eu tenho amiga que me fala assim, ai, Raíssa, eu sei que eu tenho que aparecer porque é minha marca, é minha marca. E às vezes eu bato muito nisso também, até com quem eu trabalho, sabe? Eu falo assim, gente... Tudo bem, eu tô aqui, eu tô fazendo divulgação de vocês, mas vocês têm que aparecer. Tem coisas que eu, por exemplo, estética, tem coisas que eu não sei explicar. Então, vocês têm que ir lá fazer o vídeo de vocês aparecerem. Muitas vezes a timidez, sabe? Sim. Muita gente não acredita nisso. Gente, eu já fui muito tímida. Eu nem minha mãe já foi tímida, vocês conhecerem minha mãe. E o que me ajudou muito na época, eu fiz teatro. E aí, isso me ajudou. Isso no colégio me ajudou. Mas, assim, nunca na minha cabeça tinha passado na minha vida eu trabalhar com internet nem nada. E aí, como antes, né? No caso da loja, eu já falava no celular, que às vezes o celular até é mais fácil, tá, gente? Do que uma palestra, uma apresentação assim ao vivo, aquele bando de gente olhando. Às vezes é mais fácil. Mas assim, parece clichê, mas eu sempre digo isso. Você tem que ser você mesma. Sabe? Você pode buscar inspirações. Muito bom. Entendeu? Mas assim, seja você com o que você tem, do seu jeitinho, porque quem gosta, né, do seu produto, do seu serviço, de você, vem naturalmente. Sabe? Muito bom. É porque às vezes a gente fala isso, as pessoas veem, mas é isso, tipo, como ela tá falando, eu sou assim, gente, vocês me encontraram na rua, é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendeu? Não consigo. Não consigo, porque é da pessoa, então eu sempre falo isso. Mas às vezes eu vou travar. Pegue um espelho, pronto, você quer outro conselho? Eu falei isso ontem, gente, juro pra você, falei ontem isso. Irmã, pega um espelho e fala. Tá lá umas 3 vezes. E vai pro celular. Te assiste. Não gostou? Vai de novo. E vai fazendo isso. É que nem... É treino, né? É treino. É que nem, por exemplo, eu digo sempre pra minha filha de manhã, ela acorda e eu assim, filha, bora ali. Bora lá, no espelho com a mamãe. Diga aí, eu sou linda, maravilhosa, filha de um Deus que me ama.
Ai, que É a mesma coisa, sabe? Porque você trabalha sua autoestima, né? Sim. Então, eu sempre digo que é a mesma coisa. Vá lá trabalhar pra você conseguir ir pra internet. Teste lá. Mas também me foge, gente. Nem sempre eu tenho as coisas na cabeça. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito também, que é meu videomaker. Joaquim me ajuda muito. Quando eu tô assim, Joaquim, não sei o que eu faço agora. Principalmente por maternidade. Gente, por maternidade, você vai fazendo as poses, foto, né? As fotos tudo com a mão da barriga, né? Aí você acostuma. Depois a criança nasce. Aí parece assim que dá um branco. Com a mão. Você não sabe mais o que fazer com a mão. É impressionante. Aí eu falei, gente, aí bota a mão na cintura, fica aquele negócio estranho. Não, não é assim. Aí você tem que pedir ajuda, gente, que eu faço. Olha. Mesma coisa. Então, olha aí, é tudo pequeno ensaio, entendeu? Sim, um pequeno resuminho. Seja você, não fica se prendendo aí a fazer igual fulano, fazer igual uma pessoa que você admira muito, mas que já tá na estrada faz tempo, que às vezes você tá começando, você fica se comparando, isso vai te travar. Treinar, olha pro espelho, vai lá, se familiariza com quem você é, como você tá vestido, se você quer, vai lá trocar de roupa, vai lá maquia mais um pouquinho, não sei, enfim. Volta e realmente te entrega para aquilo que você quer fazer. E a tua última dica foi? Eu sou... falei tanto. Duas boas de memória aqui. É coisa de Raíssa. Qualquer coisa de dar desculpa assim, é coisa de Raíssa. Eu espero que vocês tenham anotado, subir tudo que eu disse. Mas tu volta. Qualquer coisa tu volta e assiste de novo esse pedaço. Pronto. Você vai sair daqui, ó, já sabendo fazer pelo menos o básico. É verdade. Né? Já vai sair fazendo o básico. Não, mas pronto, ajuda. Pede ajuda. Pronto, tem um profissional perto. Tem um profissional, gente. Olha, a gente tem que ter cada um na sua área, entendeu? Lógico que, por exemplo, a gente que trabalha como influenciadora, você tem que saber pelo menos de tudo um pouco. Então, tipo, eu sei editar vídeo. Sim. Mas pra eu saber editar o vídeo, eu tive que chegar ali pro meu videomaker, sei como é que faz aqui pra quando tu não puder estar comigo. Com arroz aqui. Quando tu não puder estar comigo, como é que eu faço? Sim. Entendeu? Então, ajuda sempre. Eu acho que você tem que ter... A questão é você ter humildade suficiente pra saber que você precisa de outra pessoa. Sim. Entendeu? Porque é isso. Quando você internaliza que você não consegue crescer sozinho, aí você dispara. Tem uma outra pergunta que eu ia te fazer, mas eu acredito que esse nosso bate-papo aqui já respondeu ela. Que era sobre como você ter um público fiel, que tá sempre ali te acompanhando. Eu acredito que as pessoas te seguem e querem cada vez mais de ti, porque tu tem essa essência que é só tua. Então, as pessoas buscam isso, né? Eu acredito que ter alguém ali que é tão genuíno a tua forma, é tão espontâneo, que as pessoas que estão em casa se conectam de verdade por essa genuinidade. Entendeu? Tu entendeu? Entendeu? Deu pra entender. Mas eu acho que é isso mesmo, gente. Olha, eu descobri que eu tenho seguidor no interior do Maranhão. E eu respondo mesmo, tá? Podem mandar mensagem, respondo por áudio, porque às vezes eu acho só negócio escrevendo. Não, quando eu tô com pressa, às vezes que eu boto só negócio escrevendo, eu fico me sentindo, eu fico assim, aí depois eu volto, aí eu mando áudio. Né? Até pra pessoa saber que ela tá falando contigo mesmo, entendeu? É pra pessoa saber, não, pô, tô falando com ela mesmo, é um assistente lá que tá me respondendo. Sim, sim. E eu sou muito, outra coisa, gente, eu sou muito assim. Eu fico buscando o que eu não queria passar, o que eu não queria que outra pessoa fizesse comigo, entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre busco fazer isso. Poxa, eu ia me sentir bem se uma pessoa que eu sigo, que eu acho muito massa, me mandasse um áudio. Porra, eu ia. Então, eu vou responder isso também. Olha, eu não sei, eu vou até contar uma história pra vocês, a gente ficou amigo, assim, a gente é amigo. Eu adoro Masterchef, vocês acham Masterchef. Aí, do último que teve, o menino que ganhou, que é o Caju, né? Que a pessoa chama de Caju. Sim. Ele é de Natal, só que ele mora aqui em São Luís, né? E aí, eu lembro que a primeira vez que eu postei lá curtindo, ele veio e mandou um áudio. Que massa. Me respondendo. Sabe? E aí pronto, a gente conversou, até meu cliente, ele já falou comigo até pra eu... Ixi, foi até surpresa, meu Deus. Ninguém até falar comigo, entendeu? Pra ver presente pra esposa, essas coisas, entendeu? Já. Vocês, por favor, não contem pra ninguém. Ninguém fala. Não deixa quieto. Raíssa, agora deixa eu te perguntar algo em relação ao teu emocional. Eu acredito que a gente se prepara muito, né, pra estar ali transbordando coisas boas pras pessoas. Em relação ao teu emocional, como é que você faz pra você ter um equilíbrio legal, pra você trazer uma energia boa ali nos stories, pras pessoas que estão te seguindo,
Porque a gente é humana. Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente não gostaria de, talvez, expor, de levar um peso para outras pessoas, né? Então, como é que você faz quando você passa por uma barra, assim, emocionalmente, por mais que seja rápida, que eu acredito que tu já tem uma maturidade para lidar de forma até mais rápida com as coisas, como é que você faz para você trazer para as pessoas que estão te acompanhando o teu melhor lado, sem esse peso? Olha, eu acho que são duas pessoas que mais me acalmam, assim, quando acontece alguma coisa. Uma é minha mãe, graças a Deus ainda tem minha mãe, então a gente conversa muito. Sim. Né? Mãe, tô assim, aí ela vem, conversa comigo, puxa as orelhas até hoje, gente, quando tem, né, mãe. E assim, e meu esposo, sabe? A gente é muito parceiro, assim, muito amigo, até porque a gente se conhece desde a escola. Ai, que né? lindo! Desde o colégio. Então, assim, ele também, sabe? Às vezes ele chega, calma, respira. Ó, tipo, do mundo do empreendedorismo, gente, não pensem. Ó, eu pensava que... Porque a gente pensa que todo mundo é gente boa, né? Mas vai aparecer aquela pessoa assim. Para ali mostrar que não, entendeu? Então, assim, eu já peguei um calote, minha empresa pequena, né? Peguei um calotezinho assim, bacana. Não foi um calote, mas foi. Né? Pra uma empresa que tá começando. Sim. Aí eu fiquei louca, desesperada, comecei a chorar. Foi. Oh, meu Deus. Aí lá veio ele, minha filha, calma, é livramento. É porque não é pra você... Vai que você indique essa pessoa pra outra pessoa e acontece a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, são nessas horas porque eu tenho eles dois, assim, muito pra conversar comigo. E eu tento internalizar também, sabe? Não, vai passar, tudo passa. Tudo, né? Até porque, assim, internet, gente, é só um terço. Por isso que eu digo muito isso também. Não queiram, né? A vida a gente fala, né, que a grama, como é a grama do vizinho é mais verde? Não é, gente. Não é nem um terço que a gente tá passando. Um terço, na verdade, que a gente tá passando ali é o que vocês olham na internet. Então, eu digo muito isso. Olha, não pense que porque vocês... Por isso que às vezes eu apareço... Mamãe briga horrores. Às vezes eu apareço sem maquiagem, minha filha. Eu falei, mãe... Quem é que vai acreditar? Eu tenho 2 meninos em carro, vou aparecer o tempo todo assim, linda, maravilhosa, montada, que nem estou agora. Não vou, minha irmã. Entendeu? Então, assim, é isso. É o momento que eu converso. Chamo as pessoas, assim, próximas, sabe? E, acima de tudo, gente, Deus, pegue ali sua Bíblia, seu devocional, faça suas orações, sabe? E a gente sempre tem muito mais a agradecer que reclamar sempre. Às vezes até uma coisa ruim que acontece é para um aprendizado, é para um crescimento. Ou é pelo menos para você ter atenção. Exatamente, para você despertar naquilo ali, que às vezes você não tá vendo. Já puxaram muito a minha orelha também em relação a isso. As pessoas falam assim, você é muito boa, para não dizer outro nome, né? Que eu sou besta. É muito boa. E às vezes tu não tá vendo, entendeu? Sim. E aí você... Tudo, eu sempre digo isso, tudo é aprendizado e crescimento. Então, eu tento levar isso também pra tentar acalmar. E então, minha amiga, chore mesmo, você chora até passar. E passa, pronto, maqueia. A mamãe sempre diz, levanta, como é? Levanta, né? Abaixa, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Sumiu o ditado aqui, mamãe é cheia de ditado. E tu é a pessoa que fala do ditado errado, né? Não me esqueço, minha irmã. Acho que olha, depois da gravidez, depois da maternidade, eu acho que eu fiquei com um pouco de... Menino saiu com um parafuso a mais, eu e tu acho, ficou com um parafuso a menos. Dá uns esquecimentos assim, tem hora. É isso. Raíssa, e o que você fala para as pessoas que às vezes se deparam com um comentário negativo, né? Estão ali talvez começando, ou já tem até um certo tempo, e tava muito bom, tá numa vibe muito legal aqui no Instagram, as pessoas estão te aceitando, estão elogiando, mas a gente sabe que tem pessoas e pessoas, tem situações e situações. E tem gente que acha que a internet não tem lei, é terra sem lei. A gente fala que as pessoas acham que a internet é terra sem lei. E chegam e te ofende, ou fazem um comentário realmente, assim, estúpido, né? Como que tu lidou e como tu lida hoje em dia com isso? Isso pra mim foi até bem fácil, porque como a gente tava conversando. Eu abstraio muito esse tipo de coisa, sabe? Sim. Por quê? Separa, né? Porque assim, primeiro, até um conselho pra todo mundo. Se você não tem algo de bom para dizer, não diga. Guarde para você.
Sim. Sabe? Porque às vezes você realmente não sabe se como é que aquela pessoa tá, se aquela pessoa não tá, sei lá, gente, numa depressão, sabe? Tá? Então, assim, guarde pra você. E quando surgir algum comentário desse tipo, é você mesmo se apegar com o que você faz de bom no seu trabalho. Porque, assim, nem Deus, eu repito muito isso, nem Deus agradou todo mundo, então a gente não vai. Sim. Sabe? Vai ter uma pessoa ali que às vezes vai dizer assim, eu não gosto do jeito que ela puxa o i, sei lá, quando ela tá falando. Ou então ela fala, gente, demais. Sim. Um exemplo. Entendeu? Então, é você mesmo confiar, é ter confiança no que você tá fazendo. E deixa falar, porque vai acontecer. Não vai acontecer nenhuma, nem duas vezes. Vai acontecer várias vezes. Eu fui sortuda nesse ponto, mas já teve. Principalmente... e assim, tem pontos que às vezes eu procuro não falar, não é nem por medo, ou porque, medo de, sei lá, vão me cancelar. Não tenho medo disso também, não. Sabe? Sim. Graças a Deus também não aconteceu comigo. Mas é porque até... Na questão jurídica mesmo, falando, tem assuntos que eu não posso abordar, né? Sim, sim. Então, assim, tem coisas também que eu não... Eu dou o conselho pessoalmente ou fora da internet. Mas tem coisas também que eu prefiro, sabe, me abster. Aí, às vezes, quando vem conversar comigo, aí eu explico também o porquê. Porque, às vezes as pessoas também, elas ficam muito preocupadas em... porque aquilo tá em alta, muito polêmico, eu vou falar ali. Mas se você também não tiver conhecimento para falar, você entra errado. E aí, meu amigo, para consertar... Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, você tem também... Além disso, além de você abstrair... Antes de você for postar qualquer coisa, pensa antes. Eu acho que isso é muito importante. Sabe? Não vai ali falar... No calor da emoção. Ali, entendeu? Porque, não. Porque eu tô começando agora, eu preciso, sei lá, e até outra coisa, seguidor... Número de seguidor não tem nada a ver. É o seu público fiel que te acompanha, é isso que vai fazer você se destacar. Às vezes eu conheço influenciador que tem, sei lá, 3 mil seguidor, entendeu? Mas são fiéis e dá uma audiência massa, entendeu? Então, no resumo, confie. Tenha sempre confiança no seu trabalho, tá? E pense antes de postar. Também não vá no calor da emoção, não. Eu acho que isso na verdade, nesse mundo digital, tudo é também muito, assim, estratégia no que você vai postar. Não é que você não vá ser... Como vocês estão me vendo, eu sou assim, desse jeito. Mas em alguns assuntos, algumas coisas, você tem que parar e raciocinar e dizer assim, não, vale a pena eu falar disso? Entendeu? Pô. Vale a pena eu me expor aqui? Pra quê? Sim, pra quê? Entendeu? Tem coisas que realmente... Quem quer o meu conselho? Chega que eu dou. Agora, se quiser o conselho, saiba que você vai escutar. Porque eu também sou muito sincera. Perguntou, aguenta a resposta. Tu pergunta e sai correndo. Porque senão... Uma frase sai correndo. Nossa, muito bacana te ouvir, porque traz percepções reais do dia a dia ali da internet, das lutas, né? E essa exposição não tem como. Você vai desagradar em algum momento. Gente... Não tem pra onde. Não tem. Às vezes, nem na internet. Até que não trabalha na internet. Às vezes, a pessoa te acha... eu acho fulano tão séria. Nunca nem procurou ir lá falar com a pessoa. Sim. Entendeu? Então, assim... Não só na internet, é o do ser humano. Infelizmente, isso é do ser humano. Às vezes a gente acaba pré-julgando, sabe? Sim. As pessoas... E tem aquelas pessoas que realmente são maldosas, que é a questão da internet, que acham que pode falar o que quiser. Aí é o que eu disse, nessa hora, mano. Abstrai, respira fundo e continua o teu trabalho. Até porque, se estão falando, se tu tá incomodando, é porque tu tá crescendo, tu tá aparecendo. Não tem isso. Eu ouvi isso uma vez. Quando você começa a incomodar, começa a aparecer aquelas pessoas que às vezes querem te puxar pra... É porque você tá crescendo. Uhum. É porque você tá se destacando, entendeu? Ninguém fala de quem tá abaixo. Todo mundo vai falar, todo mundo fala de quem acha que tá por cima, entendeu? Raíssa, me conta uma história ou caótica ou muito engraçada que já aconteceu na tua trajetória. Ai, gente, até mais engraçado. Não sei agora. Não, caótica, eu disse que eu não ia falar, né? Acho que a mais caótica foi uma... Não fala produto, não vou... Assim, a mais caótica foi uma vez, assim,
Um produto muito bom, gente. Que eu usei. Só que aí né, a pessoa não conseguiu, acho que, trabalhar ali com a quantidade de pessoas que tava chegando, entendeu? E aí eu tive que dar um chama assim, peraí, é meu nome. Eu falei porque é bom, realmente, gente. Bom demais mesmo. Sim. Mas você tem que saber ali, né, fazer a gestão. Acho que E o engraçado... Basta vocês irem em ensaio, até ensaio das semi-joias, fazer um ensaio com mamãe, a gente dança, a gente pula, a gente brinca, fala loucura. É assim, é. A tua mãe, ela fica em parceria contigo ali? O tempo todo. Cara, a última foi agora, eu até postei no Instagram, a gente fez parte do quinto café da Semi-Mulher, né? Eu fui com a exposição da loja. Gente, tá aí, ó, isso foi muito engraçado. No final do evento, minha mãe tava assim, olhava assim pra mim, aí dizia assim, minha filha... Parece que eu fiz, assim, uns 50 agachamentos. Tô com tanta dor na minha perna, eu posso ir pra casa. Eu falei, calma aí, rapidinho, a gente tem que guardar as coisas pra ir embora. Oh, meu Deus. E assim, como a gente é muito parceiro, a gente até pergunta, às vezes, se a gente se é mãe e filha mesmo, sabe? Eu até digo assim, vocês estão elogiando, mamãe me acabando, assim, né? Essa irmã. Mas é porque, realmente, a minha mãe, a gente é muito, muito, muito parceira, assim. Então... Sempre, acho que tudo vocês vão falando dela. Tem gente que conhece ela mesmo por causa do Instagram, entendeu? Ela com a Duda também, assim, com as crianças, com o Luiz Eduardo, vira e mexe eu posto, né? Ela nem tá vendo, que ela deixa a Maria também fazer o que quiser com ela. Então, assim, a gente é muito parceira. Então, acaba que ela sempre tá comigo, eu sempre trago ela, assim, comigo mesmo. Raíssa, deixa um conselho agora pra gente, pra quem é empreendedora e quer unir a sua marca ali com algum influenciador. Como é que essa empresa faz essa seleção? Deixa um conselho pra gente aqui. Você tem que ir no perfil daquele influenciador. Não vá só pelo... Às vezes, que erra muito. Mas é porque fulano tem não sei quantos mil seguidores. É porque fulano... todo mundo conhece fulano aqui. Então eu vou chamar fulano. Não, gente, não. Olha, marcas. Vão no perfil do influenciador. Analisem. Vejam se combinam com o produto ou serviço de vocês. Sim. Entendeu? Isso é o importante. Porque senão, aquele influenciador, gente, ele pode dar a vida dele ali para mostrar aquele produto, mas não vai conseguir cativar o serviço ou o produto que vocês têm se não fizer parte do cotidiano dele, entendeu? É isso que eu quero dizer. Sim. E, por outro lado, os influenciadores têm que ter essa noção, gente. Você pode dizer não, até quem tá começando. Não é porque você tá começando, você tem que dizer sim para tudo. Na verdade, o certo é você dizer o não. Porque aí as pessoas vão começar a ver, falar assim, poxa, não, ele não aceita, não pega qualquer coisa. Exatamente. Entendeu? Porque dá uma autovalorização. Exatamente. Vocês pensam, eu já neguei várias coisas que não parecia comigo, não condizia com o meu dia a dia, com alimentação, entendeu? Não, já disse assim, não, gente, infelizmente não dá. A mesma coisa, por exemplo, eu tava até conversando isso hoje até com a minha maquiadora. Se você tem um serviço X, não fique com 2 pessoas com o mesmo serviço. Entendeu? Isso também é muito importante, porque às vezes você confunde. Pô, um dia, Raíssa tá ali com fulano, no outro dia, não. A não ser que aquela pessoa tenha, por exemplo, serviços de estética. Nem às vezes uma empresa não vai conseguir fazer tudo o que você quer fazer, porque... Sim, eu faço corporal com uma, eu faço facial com então outra. Você divide, entendeu? Às vezes até mesmo um exemplo do corporal, tem gente que só faz um exemplo, tem gente que só faz drenagem. Aí você quer fazer, sei lá, uma detox, não sei, outra coisa. E tem aquele outro profissional, mas você vai falar especificamente daquele serviço. Sim. E informe também a pessoa que você está trabalhando, isso é muito importante. Fulano, tal marca me chamou para fazer esse tipo de coisa, tá tudo bem para você? Eu, pelo menos, eu faço isso. Não é que você tem uma exclusividade. Eu fiz lá um contrato de exclusividade, né, com a pessoa. É questão de bom senso mesmo. Até para as pessoas que estão te assistindo não se confundir. Como é que um dia eu, né? Eu vi peça tal no teu Instagram e entrei na outra loja ali, né? Entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Até amigas minhas já vieram conversar comigo. Poxa, isso eu queria que tu fizesse divulgação da minha loja. Pô, mas tu tem a tua loja. Aí, como é que eu faço? Eu falei, mas tu só tem semi-joia aí?
Não, eu tenho um cinto, eu tenho bolsa, eu tenho um calçado. Não, então, peraí. Eu não dá pra eu falar de ti. Isso se as por exemplo, no caso da minha empresa, as semijoias que elas tiverem, eu ainda faço forem no mesmo sentido das minhas. Mas, por exemplo, tem amigas minhas que eu tenho o maior prazer de falar porque são designers. Entendeu? Então, tem peças que até... A mesma questão, a questão da indicação, do crescer junto. Eu vou indicar, eu não tenho, assim, uma coisa assim, mas fulana tem. Sim. Entendeu? Muito bom. E aí, é o mesmo. O que eu faço do pessoal, o pessoal é o profissional. Tem que andar junto, gente. Tem sempre que andar junto. Aí, as coisas não desandam. Tem alguma frase que você gosta muito, que é algo que de vez em quando você vai lá e lê de novo, que tem a ver com algo que te traz pro teu norte, que tem a ver com tua essência, que tu queira deixar pras pessoas? Uma frase? Pode ser um versículo da Bíblia que você é muito apegada, ou uma canção que às vezes você... Poxa, eu queria deixar essa mensagem aqui pra vocês que estão em casa, pra vocês refletirem nisso aqui. Algo que eu acho que eu até já falei aqui. Eu acho que o que eu mais levo pra mim, assim, é a questão de que você... Se você põe na sua cabeça aqui, você sempre tá... Tem sempre alguém inspirando você. Eu acho que é isso que eu mais levo na minha vida, sabe? Seja a minha filha, como eu vou falar com ela, como eu vou me portar, o meu filho, sabe? Em relação às minhas amizades, ao meu trabalho. Eu sempre tenho isso. Sempre tem alguém que tá ali te observando e te tem como inspiração. Bacana, que isso tem muito a ver com o que tu faz. Entendeu? Porque tu tá sempre influenciando pessoas. Então, exato. Então, assim, eu tenho muito isso comigo. E isso é um ensinamento também, assim, que eu tive dentro de casa, sabe? Eu acho que é você sempre... Você ser sempre leal. Então, assim, a frase, na verdade, é essa. Tenha sempre em mente que alguém se inspire em você. Então, nunca pense em desistir, sabe? Nunca tente, assim, ficar pra baixo. É uma forma de você se levantar. Não adianta. Sempre tem alguém que se inspira em você. Pode ser o seu filho, pode ser os seus pais mesmo, que tem aquela admiração por você. Sempre tem alguém que se inspira em você. É o que eu levo pra minha vida. Isso é lindo. Muito obrigada pela tua presença. Eu quero saber onde é que as pessoas te encontram. Deixa o seu arroba. Então, vamos lá. Tem 2 arrobas aí pra vocês seguirem. Gente, tem o Raíssa Belo, né? Que é o meu de influenciadora mesmo lá. Com Y, igualzinho de Raíssa. Só que vocês tiram o Nogueira, bota Belo. Raíssa Belo. E tem o Raíssa Belo Semijoias, que é a minha marca. Ele é um Instagram mais recente. Estamos com quase 1.000 seguidores. Vão lá seguir. Porque antes, né, eu acabava falando muito no meu. Só que aí começou a existir a necessidade, até porque você tem que postar as joias que você tem. Que é um conteúdo mais específico. Exato. E aí eu criei esse Instagram. Então é o Raíssa Belo e o Raíssa Belo Semijoias. Pronto, vão me achar lá. Pronto. Raíssa, foi um prazer te ter aqui. Obrigada pela tua energia, pela tua presença. Ai, foi ótimo. Foi ótimo. Foi fácil. Eu tava Oi, nem doeu. Não, tranquilo demais, gente. Muito bom, muito obrigada. Gente, fiquem aí com esse episódio maravilhoso. Compartilhem, comentem aqui. Sigam a gente em todas as redes sociais do Poder do Salto. E é isso. Grande beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mas faz...